Já aconteceu de sentir que a capacidade de focar, de se concentrar está meio que escapando pelos dedos? Hoje a gente vai mergulhar a fundo nesse sentimento e descobrir como é que a gente pode começar a reconquistar nossa atenção num mundo que parece desenhado para nos distrair o tempo todo. Sabe aquela sensação de ter a mente toda fragmentada, pulando de uma coisa para outra sem conseguir se aprofundar em nada? Pois é, essa experiência hoje em dia é quase universal. Não é um sentimento isolado. A grande questão que fica é, por que isso acontece? Para a gente entender isso melhor, nosso caminho vai passar por 6 pontos bem importantes. Vamos começar com uma armadilha chamada otimismo cruel. Depois a gente vai desmascarar o mito da multitarefa e analisar essa briga entre a nossa vontade e a tecnologia. E aí, vamos olhar para a base biológica do foco e para o poder surpreendente de deixar a mente devagar, para só então entender como começar essa reconquista de verdade. Vamos começar então com o primeiro obstáculo, que talvez seja o maior de todos, um conceito chamado otimismo cruel. É uma armadilha mental muito sutil, e muita, mas muita gente acaba caindo nela. E o que seria esse tal de otimismo cruel? Bom, é aquela ideia de que a dificuldade de se concentrar é uma falha pessoal, sabe? Que dá para resolver com um pouco mais de disciplina ou com um aplicativo de produtividade novo. No fundo, oferecer uma solução individual bem simplista para um problema que na verdade é gigantesco e afeta todo o sistema. Essa mudança de perspectiva é o ponto-chave. Em vez de pensar, nossa, eu não tenho disciplina nenhuma, a realidade é que a atenção foi de fato roubada. A questão não é falta de força de vontade, é uma luta diária contra algoritmos viciantes e uma cultura que nos leva à exaustão. O primeiro passo é simplesmente parar de se culpar. E essa cultura de exaustão nos leva direto para o nosso segundo ponto, o grande mito da multitarefa. A gente acredita que ser produtivo é fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, mas a ciência mostra que o preço que se paga por isso é altíssimo. A verdade é a seguinte: o cérebro humano não consegue de verdade focar em 2 tarefas complexas ao mesmo tempo. O que ele faz na real é alternar o foco entre elas, muito, muito rápido. E cada troca dessas tem um custo. E esse custo tem nome: efeito custo de alternância. Imagina só o cérebro tendo que parar tudo, se reconfigurar e dar um reiniciar numa tarefa nova, dezenas, centenas de vezes por dia. Isso simplesmente drena a nossa energia mental e, claro, faz a gente cometer muito mais erros. E o impacto disso dá para medir, viu? Estudos mostram que essa troca constante de tarefas pode causar uma queda temporária de até 10 pontos no QI. Isso é um baque cognitivo parecido com o de passar uma noite inteira em claro. É muita coisa. E a solução para isso? Praticar a monotarefa. O ideal é começar pequeno, se dedicar por apenas 10 minutos a uma única coisa, sem nenhuma distração. Com o tempo, essa duração vai aumentando. O foco não é um interruptor que a gente liga e desliga. Pensa nele como um músculo que precisa ser treinado. Isso nos leva ao nosso terceiro grande tema, essa batalha entre a nossa força de vontade e a tecnologia. E olha, é uma luta profundamente desigual. Entender isso é o que nos permite mudar de estratégia. A comparação aqui já diz tudo. De um lado está a nossa energia mental, que tem um limite e vai acabando ao longo do dia. Do outro, milhares dos engenheiros mais brilhantes do planeta trabalhando para criar algoritmos que capturam e prendem a nossa atenção. Achar que dá para vencer essa batalha só com força de vontade é se preparar para perder. Então, se a força de vontade não é o suficiente, qual é a carta na manga? A estratégia se chama pré-compromisso. É uma ideia genial, tipo a do Ulisses na Odisseia, sabe? Que se amarrou no mastro do navio para não sucumbir ao canto das sereias. A lógica é exatamente essa: tomar uma decisão agora para controlar o nosso comportamento lá na frente. Isso pode ser bem prático, tá? Existem ferramentas como cofres com o timer para o celular, aplicativos que bloqueiam a internet por um tempo, ou até regras simples como o celular não entra na mesa de jantar. É uma forma de redesenhar o ambiente para que ele trabalhe a nosso favor. Mas olha, nenhuma estratégia de produtividade vai funcionar se a nossa biologia estiver jogando contra. E é aqui que a gente entra nos alicerces do foco: sono e alimentação. Agora, um número para guardar na cabeça: 19. Ficar 19 horas seguidas acordado causa um prejuízo cognitivo que é comparável ao de estar legalmente bêbado. Pensa nisso. Muitas vezes a gente está tentando focar enquanto priva o cérebro da sua ferramenta de manutenção mais básica, que é o sono. Então, o recado aqui é claro: sono não é negociável. É durante a noite que o cérebro faz uma espécie de lavagem química, limpando tudo que não presta.
E da mesma forma, uma dieta com comida de verdade mantém a energia estável, evitando aquela névoa cerebral que vem depois de comer muito açúcar e processados. Agora a gente chega numa ideia que parece ir contra tudo que a gente ouve. A cultura da produtividade vive dizendo que para focar a gente precisa estar ligado 24 horas por dia. Mas e se o oposto também for verdade? Essa é a pergunta que desafia toda essa nossa cultura de produção constante. E a resposta, segundo a neurociência, é um sonoro não. O descanso e a divagação não são inimigos do foco. Eles são, na verdade, parte essencial de todo o processo. Quando a gente se permite deixar a mente vagar, tipo numa caminhada sem celular, coisas incríveis acontecem lá dentro. O cérebro começa a organizar informações, a resolver problemas em segundo plano e a fazer conexões super criativas. É nesse estado de ócio que a nossa capacidade de focar de verdade é recarregada. Certo. Então, como é que a gente junta todas essas peças? Como na prática a gente começa a reconquistar a nossa atenção? A conclusão é que não tem bala de prata, não tem solução mágica. A reconquista de verdade é uma abordagem de duas frentes. De um lado, a gente precisa adotar estratégias pessoais como a monotarefa e o pré-compromisso. Mas, do outro lado, a gente precisa ter a consciência de que estamos num ambiente desenhado para nos distrair e, a partir daí, lutar por mudanças maiores. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. A ideia não é mudar tudo da noite para o dia. É sobre identificar uma força que está drenando o foco e dar um pequeno passo, hoje, para construir uma defesa contra ela. A pergunta que fica é: qual poderia ser esse primeiro passo?